Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo faremos a correção e comentários das atividades da semana 3 do PET 4. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Departamento de Vendas, número 02/09. Ao diretor do Departamento de Faturamento, João Esleveriano da Costa. Recife, 10 de fevereiro de 2009. Prezado senhor, solicito a esse departamento, do qual vossa senhoria é diretor, que tenha a gentileza de enviar-me a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir algumas vendas realizadas. Antecipo-lhe meus agradecimentos, certo de que serei prontamente atendido, dada a eficiência desta sessão. Subscrevo. Então, é uma carta de solicitação que foi retirada aqui do site Brasil Escola. Qual a finalidade desse texto? Então, para que serve uma carta de solicitação? O objetivo desse tipo de carta, como o próprio nome já diz, é fazer um pedido, solicitar algo ao destinatário. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Então, nessa carta foi utilizada a linguagem padrão formal. Por que essa linguagem foi utilizada? A linguagem padrão formal será sempre utilizada nesse gênero textual. Por quê? Porque a carta é um documento formal. No caso desta carta, ela está circulando, ela circulará dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma empresa, onde deve prevalecer a modalidade escrita da língua. A carta servirá de documento, então ela será arquivada, será guardada. Então, nesse sentido, ela deverá ser escrita na linguagem padrão. Qual a justificativa do remetente para essa solicitação? Então, vamos fazer o movimento de retorno ao texto para poder localizar. Para que ele faz isso? Para que ele faz essa solicitação? Então, está aqui a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir algumas vendas realizadas. Então, o pedido, a solicitação, é feita por esse motivo, para conferir algumas vendas realizadas. Então, o que nós vamos escrever lá como resposta da número 4. Então, veja. Ele justifica que a tabela servirá para conferir algumas vendas realizadas. Então, vamos para a próxima questão, que é a questão número 2, o texto 2. Então, o texto 2 é um texto que vem falando sobre a fotografia. Então, fala o seguinte: fotografia, história. O francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias em 1837. Registrando com sua câmera imagens sobre placas metálicas chamadas daguerreótipos. O principal problema era que essas placas não permitiam que fossem feitas cópias da imagem original. Poucos anos depois, o cientista britânico William Henry Fox Talbot inventou a imagem em negativo, que permitia a impressão de várias cópias em papel. Esse é o método usado até hoje. As primeiras fotografias eram difíceis de tirar, porque as câmeras eram grandes, pesadas e registravam as imagens em placas rígidas, não em filmes. No fim do século XIX, o inventor George Eastman criou o filme flexível e uma câmera pequena e simples, tornando a fotografia mais acessível. Até 1907, quando foi criado o filme colorido, todas as fotos eram em preto e branco. O filme preto e branco instantâneo surgiu em 1947 e era usado em uma máquina fotográfica especial chamada Polaroid. A imagem era revelada em poucos minutos, assim que o filme era retirado da câmera. Em 1963 surgiu o filme Polaroid colorido. As câmeras digitais só foram criadas na década de 1990. Então, é um texto retirado da Escola Britânica, na CAPES. Então, primeira questão. Então, na primeira questão, foi pedido para retirar do texto trechos que destacam o uso da terceira pessoa. Então, eu já marquei aqui anteriormente
para observarmos então o uso desta terceira pessoa. Então veja, fez uma das primeiras fotografias em 1837. Então aqui o trecho está em terceira pessoa. Ele, né, o francês Louis Daguerre, fez uma das primeiras fotografias em 1837. Então este trecho está em terceira pessoa, está falando do francês. Um segundo trecho, com sua câmera, então aqui também em terceira pessoa, né, o pronome sua referente à terceira pessoa. O cientista britânico William R. Fox inventou, então ele, terceira pessoa. Então são alguns trechos que nós estamos marcando. Há outros trechos também que estão em terceira pessoa, mas escolhi alguns. As primeiras fotografias eram difíceis de tirar, então eram, né, terceira pessoa. George Eastman criou, então ele criou, terceira pessoa. Todas as fotos eram em preto e branco, então as fotos, elas eram, então terceira pessoa. A imagem era revelada em poucos minutos, também esse trecho em terceira pessoa. Então estes trechos são os que vocês vão usar para responder a questão. E por último, as câmeras digitais só foram criadas na década de 1990. Então estes trechos que eu escolhi vão responder então a questão, esta questão número 1. Esse texto se refere a um verbete de uma enciclopédia. Qual a finalidade desse tipo de texto? Então, o gênero textual verbete. Para que ele serve? Informar e divulgar um conhecimento sistematizado e comprovado cientificamente. Então, esta é a finalidade do verbete de enciclopédia. Sobre qual verbete esse texto trata? Então, é sobre o verbete fotografia. Retire do texto as informações principais e transcreva-as. Então, nós vamos retornar ao texto, fazer esse movimento e depois de marcar as informações principais, elas devem ser transcritas para esta parte. Então, vamos voltar ao texto para poder localizar então. Então, primeira informação, primeira parte. O francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias em 1837. Então, essa aqui é a informação principal deste parágrafo. No segundo parágrafo, poucos anos depois, o cientista britânico William Henry Fox Talbot inventou a imagem em negativo. Então, até aqui é a informação principal. Continuando, no terceiro parágrafo, as primeiras fotografias eram difíceis de tirar. E no finalzinho deste parágrafo, no fim do século XIX, o inventor George Eastman criou o filme flexível e uma câmera pequena e simples. No outro parágrafo, até 1907, todas as fotos eram em preto e branco. Então, é a informação principal deste parágrafo. E no finalzinho, em 1963, surgiu o filme Polaroid colorido. As câmeras digitais só foram criadas na década de 1990. Então, essas são as informações principais deste verbete. As informações principais devem ser transcritas aqui nesse espaço. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!